Bom, pessoal, eu sou a Luana Ana Clara Lisboa, sou aluna de bacharel da Universidade da UERJ e eu vou estar apresentando para vocês hoje os Jogos Olímpicos de México de 1968. Bom, essa foi a 19ª Olimpíada, né? Aconteceu na cidade do México e foi a primeira Olimpíada realizada na América Latina. Desde a sua escolha foi bastante complicado porque muitos países alegavam é, um problema relacionado à altitude, né? A cidade tinha uma altitude de 2.300 metros. Isso realmente atrapalhou um pouco nas provas longas, né, de resistência, como ciclismo, maratona. Mas, por outro lado, ajudou bastante nas provas curtas, né, que não exigiam muito essa resistência dos atletas, como o halterofilismo, lançamento de disco, de dardos, nas provas de 100, 200 metros. Então, é, a altitude ajudou a quebrar vários recordes, né? Nas provas curtas, vários recordes foram quebrados, os tempos foram ótimos nesses jogos. Eu trouxe um pouquinho para vocês sobre a visão global, porque o mundo em 68 vivia um momento muito conturbado, né? A gente tem aí a Guerra do Vietnã, que foi a consequência lá da Guerra da Indochina, a Revolução Cultural Chinesa, que foi uma tentativa de englobar ali a massa, né, a população chinesa numa política ideológica meio complicada. Eles eram muito duros, né, reprimiam bastante a sua população. Teve a Primavera de Praga, que foi uma revolta lá contra a invasão da URSS na Tchecoslováquia. As revoltas estudantis eu não especifiquei, porque a gente teve revolta aqui no Brasil, teve lá na França, em vários locais os jovens estavam tentando protestar, né, e se posicionarem. Tivemos as marchas de direitos civis, que teve como principal personagem aí o Martin Luther King, que foi realmente de extrema importância para esse movimento, e que em 68 foi assassinado. Então, ele realmente teve um papel mega importante. Com a sua morte, a população, né, se revoltou bastante e começou a dar aquela conturbada na política lá dos Estados Unidos e tudo mais. É, e aí tem os enfrentamentos raciais, né, que fazem parte aí também do Martin Luther King, com essa ideologia, mas não só nos Estados Unidos, outros países também estavam com essa questão de defender a população negra, correr atrás do atraso, né, acabar com o racismo, de tentar revolucionar mesmo e botar os negros aí de igual para igual, porque eles estavam muito atrás, né, e sofriam muito preconceito. Eu também botei a questão da ditadura, e tem que ter como exemplo o Brasil, né, que a gente viveu uma ditadura na época de 68, e também trouxe aqui para você a situação do México, que foi bastante complicada, porque 10 dias antes dos Jogos estava tendo um protesto na Praça das Três Culturas. Eu anotei aqui, para ser mais precisa. Vários jovens estavam protestando, e aí o governo quis repreender de uma forma totalmente agressiva, e centenas de jovens faleceram, né? E aí ficou conhecido como Massacre de Tlatelolco, na cidade do México. O valor do COI sempre é de os valores do COI, né? Sempre é aquela coisa de paz, harmonia entre os povos, conhecimento de culturas, integração. E com esse acontecimento 10 dias antes dos Jogos, ficou tudo muito complicado, né? O clima olímpico já não era mais o mesmo. Eles conversaram entre eles, alguns pediam cancelamento dos Jogos, outros pediram para continuar, mas o governo mexicano conseguiu aí correr atrás do acontecimento e declarou que não haveria mais nenhum tipo de problema, então eles resolveram manter os Jogos, mas o clima já era completamente conturbado, né? Os valores foram totalmente destruídos. Trouxe também os reflexos da sociedade nos jogos, porque os atletas não separaram muito a questão da vida pessoal com a vida de atleta. Eles trouxeram muito suas questões políticas e ideológicas para dentro dos jogos, justamente porque é dentro dos jogos que eles têm maior visibilidade, né? Então eles queriam aproveitar esse espaço que eles tinham para fazer um protesto ou alguma coisa assim. Dois atletas que entraram para a história foram o Tom Smith e o John Carlos, porque eles ganharam ali a prova de 200 metros no atletismo, e ao subir no pódio, eles revolucionaram com esse gesto, que nessa época, né, do, dos Black Powers, né, que foi lançado lá nos Estados Unidos, esse grupo, eles, ao subirem no pódio, levantaram a mão, cerraram seu punho e abaixaram a cabeça ali em forma de protesto, né, as luvas são pretas, e isso revolucionou a história ali, porque tem também o grupo dos Panteras Negras, e isso fez com que aquela imagem fosse muito forte, porque isso nunca havia acontecido, um atleta negro protestar no pódio, no que é a maior consagração que o atleta tem ali nos Jogos Olímpicos, e o papel deles foi de extrema importância, porque
Eu trouxe aqui a imagem do LeBron James na NBA para a gente ver, né, que o George Floyd havia sido assassinado nos Estados Unidos, e aí os atletas, principalmente negros, né, protestaram em quadra, mostrando seu respeito e sua revolta contra o acontecimento. Isso é um reflexo que aconteceu lá em 68 com o Tom Smith e o John Carlos, que eles sabem que dentro da quadra, ali no caso da NBA, é onde eles têm maior visibilidade, onde o mundo todo está voltado para eles, né? Porque são atletas de alto nível. Então a gente vê que essa revolução que aconteceu lá em 68, ela fica aí como história, né? E marca a história da Olimpíada e fica realmente como um exemplo até hoje. Eu trouxe a visão política do Brasil porque em 68 a gente viveu um momento muito conturbado, né? Em 64 a gente teve ali o golpe militar, e em 68 foi a pior época do Brasil na ditadura, né? Que a gente teve aí o nosso governo militar outorgou o AI-5, a gente vinha já de uma política bem complicada com o AI-4, e aí logo depois dos Jogos foi em outubro, em novembro, dezembro, eles botaram o AI-5, que foi uma política ainda mais autoritária, muito mais agressiva diante da população, né? Então, o Brasil tentou levar lá para fora aquela questão de propaganda política, de que o Brasil era bom, tinha ótimos atletas, era um país totalmente desenvolvido, estava buscando esse desenvolvimento, né? Estava querendo ir para a disputa de medalhas e tudo mais, mas aqui dentro estava um caos, né? O Brasil viveu uma ditadura muito complicada em 68. Eu trouxe também os participantes de modalidades. Nós temos aí 112 países participando, 5.516 atletas, e uma coisa muito é, importante, principalmente para as mulheres, né? É que naquela época 4.735 homens participaram e apenas 781 mulheres. Eu fiz um comparativo com a Rio 2016 e o número é absurdo. Na Rio 2016 nós tivemos 5.180 mulheres participando. Aí tive uma diferença absurda. Naquela época pouquíssimas mulheres tinham espaço nesse mercado aí do esporte, né, de atletas. E as modalidades, que eram apenas 20, na Rio 2016 mais que dobrou, passou a ser 42 modalidades. Então a gente vê que o esporte também, nas Olimpíadas, ele acompanha o dinamismo das modalidades, né? Conforme elas vão se organizando e crescendo, eles vão pondo isso nas Olimpíadas, né? E 68 no México nós tínhamos um número pequeno, comparado com hoje em dia, né? E mesmo assim foi uma Olimpíada muito marcante. Eu trouxe algumas curiosidades. A primeira delas foi a cronometragem eletrônica, que eles continuaram com a manual, caso tivesse alguma pane ou alguma coisa no placar, mas foi a primeira vez que eles utilizaram aí é, no atletismo, utilizaram na natação, no hipismo, e foi a primeira vez que fizeram o teste de gênero, né, em mulheres, tentaram aí confirmar de que eram mulheres realmente. Teve o teste antidoping, o atleta Gunnar Lindewall foi pego por excesso de álcool, ele estava alcoolizado, né, durante a prova, foi desclassificado. Nós temos duas mulheres de extrema importância, que foi a Henriqueta Basílio, que foi a primeira mulher a ascender a pira olímpica. Ela realmente fez história, porque é um papel importantíssimo, ela realmente representou as mulheres ali no momento icônico de toda a Olimpíada, que é o acendimento da pira, né? E também temos a outra atleta, que foi a Vera Kaslavska, que era uma atleta tcheco-eslovena, que em 64, quando a URSS invadiu a República Tcheca, ela fugiu e ficou 4 anos sumida. Todo mundo achava que ela não ia aparecer e ela foi para os Jogos. E além de ir para os Jogos, ela conquistou 4 medalhas de ouro e 2 de prata. Ela fez um feito aí incrível. Para quem estava achando que ela iria chegar por ter sumido de uma forma muito abaixo, ela realmente conseguiu fazer história, né? Bom, eu trouxe mais alguns atletas, que foi o Bob Beamon, era um norte-americano que venceu no salto em distância com a marca de 8,9 metros. Essa marca teve aí durou 20 recordes mundiais, até hoje é recorde olímpico, então realmente foi um feito inédito. No salto triplo, tivemos o Nelson Prudence, que ficou numa disputa ali de 4 horas com o Viktor Sanaev, que era soviético, e quebraram o recorde mundial 9 vezes. Foi uma batalha intensa entre um e outro, até se consagrarem aí os melhores do mundo. O Brasil teve apenas a participação de 84 atletas, 81 homens e apenas 3 mulheres, né, um número muito pequeno.
Tivemos Servilho Oliveira, que ficou em terceiro lugar no boxe, que foi uma luta bastante conturbada na semifinal contra o Ricardo Delgado, o mexicano, né? Ficou aquela dúvida se realmente o Ricardo merecia ganhar aquela luta ou se era o favoritismo por ele estar lutando em casa. E também o Reinald Conrad e o Burkhardt, que fizeram uma incrível prova, né? Ficaram em terceiro aí no iatismo. Tivemos também o Mamwold, que é da Etiópia. Ele ganhou a maratona e, além disso, foi em segundo lugar nos 10 mil metros, né? 10 quilômetros. E são duas provas longas e cansativas, e mesmo assim ele conseguiu ir super bem. O norte-americano Jim Wines, que ficou em primeiro lugar nos 100 metros rasos e que ficou com a marca de 9,9 segundos, ele conseguiu a primeira marca, né, abaixo dos 10 segundos, que foi uma marca incrível mesmo, correu muito. Temos também o atleta Al Kerter, que foi 4 vezes campeão olímpico no lançamento de disco, bastante coisa, 4 vezes, né? E temos aí o salto Fosbury, que foi um salto que revolucionou a história do salto em altura, porque todos os atletas atacavam a barra de frente ou de forma lateralizada, né? O Dick foi o primeiro a atacar essa barra na hora do salto de costas. E esse salto realmente entrou para a história, porque até hoje os atletas usam esse salto, né, para as provas de salto em altura. Então, revolucionou mesmo aí. O John McAvoy, que foi um símbolo do que significa a Olimpíada, né? Ele fez a maratona inteira com o joelho deslocado. Ele iniciou a prova, né? E aí no final fizeram entrevista com ele e perguntaram por que você correu com o joelho deslocado desse jeito e tudo mais. E ele falou que o país dele havia mandado ele para a Olimpíada para terminar uma maratona, e não para iniciar. Então ele tinha que cumprir essa honra aí de ir até o final, mesmo que com muita dor, com o joelho fora do lugar, ele foi até o fim. Eu trouxe aqui também a questão do resultado final dos jogos, porque a gente vivia num período de Guerra Fria, né? Então, em 68, tudo que as pessoas faziam é, era relacionado à política, né? A questão política entre capitalismo e socialismo. Tinha uma guerra muito grande, né, acontecendo, não tinham confrontos diretos, mas tudo era uma corrida. Tinha corrida espacial, tinha corrida política, tinha territórios, conquistas de não sei o quê. Então, os jogos serviram muito também para o resultado dessa Guerra Fria, porque o quadro de medalhas ali ficou entre Estados Unidos e União Soviética, né? Mais uma vez provando que os dois estavam ali o tempo todo disputando. E eles queriam ser os melhores, eles mandaram os melhores atletas para os jogos, eles estavam querendo que os atletas fossem campeões, justamente para mostrar qual era o melhor país. Então, a gente teve ali os Estados Unidos em primeiro lugar no quadro de medalhas, a União Soviética em segundo, e em terceiro ficou o Japão. Mas essa disputa política refletiu bastante nos jogos, né? E por conta disso, os jogos tiveram excelentes atletas competindo, uma disputa muito intensa ali, principalmente quando tinha Estados Unidos e União Soviética, e deu muito certo, porque os jogos foram um sucesso, tudo correu bem, vários recordes foram quebrados, e foram jogos de bastante coisa que entrou para a história, né? Mulheres participando e tudo mais. Eu deixei aqui a bibliografia, para caso alguém tenha alguma curiosidade, alguma dúvida. Podem procurar nesses sites, foi de lá que eu tirei tudo. Tem muita coisa positiva sobre esses jogos e muita história legal, né, que eles contam. É isso.